No vídeo anterior, a gente criou essa aplicação serverless utilizando o console da AWS. O trabalho foi um pouquinho maçante e repetitivo, e nesse vídeo a gente vai automatizar esse processo utilizando o Terraform. A gente também vai adicionar algumas coisas para deixar a nossa aplicação mais robusta. E veja como é fácil deployar essa aplicação quando a gente tem a nossa infraestrutura como código. A gente vai rodar esse comando e a nossa aplicação com 30 recursos foi criada em menos de um minuto. Vamos verificar copiando essa URL. E voilá! Ok, a primeira coisa que a gente precisa fazer é copiar o código das nossas lambdas da aula anterior. Então, para isso, eu já estou na minha pasta nova, vou criar um novo diretório chamado lambdas. Dentro de lambdas, eu vou criar mais duas pastas. Uma vai ser para as nossas layers e outra vai ser o grupo de lambdas para os nossos to-dos actions. Então, vou criar aqui um diretório chamado to-dos. Ok, maravilha. Então, eu vou abrir aqui a minha pasta, que está os arquivos da outra aula, e vou copiar todos eles. Vou copiar e vou colar dentro da minha pasta To-Dos. Ok, já tenho todos os arquivos aqui. Vou fechar essa pasta e dentro da nossa Layers, eu vou chamar a nossa layer de Utils. E dentro dessa pasta Utils, eu vou criar uma outra pasta chamada Node.js. E para quem não está entendendo essa estrutura, eu tenho um vídeo dedicado onde eu explico em detalhes como eu faço para criar uma lambda com layers utilizando o Terraform. Eu vou deixar linkado aqui nos cards. Maravilha, agora que eu já tenho a estrutura pronta para as minhas layers, eu vou copiar os arquivos que serão parte dessa layer. Então, deixa eu movê-los para esta pasta. Ok, agora sim. Então, vou fechar aqui e vou fechar esse cara aqui. E com isso, eu já tenho meus arquivos das minhas lambdas e da minha layer preparados. Eu vou fechar aqui por enquanto e vou abrir a minha pasta do Terraform. Se você não é familiarizado com o Terraform, eu tenho uma playlist que eu vou deixar linkada aqui, que vai te ensinar tudo o que você precisa saber para poder estar trabalhando com ele. Então, no tempo que eu estou gravando esse vídeo, a última versão é a 1.0.5 e aqui eu tenho alguns arquivos que já estão prontos. Então, como de costume, eu tenho o meu main com algumas variáveis e as minhas default tags. Nada demais, vou fechar. Tenho meus outputs, que está vazio, e tenho minhas listas de variáveis, por padrão, o meu ambiente, nosso environment, a região, o nosso profile, a nossa account ID e o nosso service name. Na minha lambda, como eu falei anteriormente, se você não está entendendo como faço para criar uma lambda utilizando Terraform, eu sugiro você assistir aquele vídeo primeiro. Então, maravilha, eu tenho aqui meu arquivo de lambda e também está o meu recurso para poder criar a minha layer. A única coisa diferente que eu tenho aqui é que eu estou utilizando um for each para poder criar as minhas lambdas de uma maneira mais efetiva, sem eu precisar ficar replicando os blocos do recurso da lambda. Então, no meu for each, eu vou percorrer 4 lambdas e vou criar 4 lambdas. E cada uma vai ter as suas configurações. E antes de eu explicar em detalhes, vamos abrir nosso arquivo de permissões. Então, aqui, novamente, é o mesmo arquivo que a gente utilizou na aula sobre lambdas e Terraform. Não tem nada demais. E aqui estão os nossos locals. Nos locals, eu tenho esse local que vai concatenar o ambiente no service name. Então, ele vai criar um namespace service name para diferenciar para onde está sendo deployado, se é para dev ou para prod. Ok? Aqui eu tenho o meu path, onde está as minhas lambdas, o caminho. Então, aqui eu estou pegando na onde está o Terraform, a pasta do Terraform. Eu estou subindo uma pasta e estou indo para lambdas. E aqui está as minhas layers path, onde está as minhas layers. Então, está dentro de lambdas/layers. Ok? E aqui é o grande segredo. Aqui eu tenho um map de lambdas e cada lambda é representada por um verbo. Então, eu tenho o verbo get, o delete, o put e o post. Com isso, eu vou iterar sobre eles no for each e vou utilizar esses valores aqui de dentro. Então, vocês podem ver que o primeiro, o nosso get, ele tem mais memória e o timeout é um pouquinho maior. Os outros, eles são as mesmas configurações, só diferenciando a nossa descrição. Então, voltando na lambda, vamos explicar como funciona. O nosso for each, ele vai percorrer aquele map e aqui ele vai criar a nossa function name com aqui. Então, aqui nada mais é do que esse cara aqui, essa propriedade. Então, ele vai criar, por exemplo, o primeiro vai ser dynamodb-get-item. Aqui o handler vai ser também get. Então, se eu olhar aqui no meu lambdas, nas minhas to-dos, aqui
Lembra? No vídeo que eu falei sobre lambdas, esse aqui representa o nome do arquivo e aqui o nome da função. Então, get, post, put e delete. Então, ele vai criar os handlers conforme os arquivos. Aqui a gente tem a nossa descrição. Então, ele está utilizando o each.value, ou seja, ele não está utilizando mais a chave. Esse aqui é a chave e tudo isso aqui é o value. Então, eu estou utilizando o value com a propriedade description. E aqui embaixo eu estou usando o value com timeout e com a memory, com memory size. Aqui eu estou utilizando a role que eu criei nesse arquivo aqui. É a role que eu estou criando. E aqui embaixo é os arquivos que eu estou utilizando. Porque aqui em cima ele está zipando todos esses arquivos para mim. Todos eles aqui. Maravilha. E um pouquinho mais para cima eu tenho o meu archive file, que ele vai zipar a minha layer. Ele vai preparar a minha layer. E aqui está a criação da layer em si, do recurso da layer, com o arquivo aqui de cima. Ok, maravilha. Chega de falação. Agora vamos pôr a mão na massa e vamos começar a criar os outros recursos da nossa arquitetura.